Bem-vindos! Estamos começando o segundo episódio da primeira temporada Quem Faz Nascer e Crescer, que é um espaço para a gente conhecer um pouco mais sobre a história, a trajetória e os propósitos dos nossos profissionais que compõem aqui a equipe Nascer e Crescer. Então vem com a gente, porque com a gente você pode nascer e crescer. Hoje a gente vai conversar com a Maura, que ela é neuropsicóloga e está aqui com a gente na Nascer e Crescer, fazendo um trabalho incrível. Eu conheci a Maura, na verdade, buscando propositalmente uma neuropsicóloga muito boa, porque aqui todo mundo é muito bom, né? Com certeza. E aí eu pedi referência para uma neuropsicóloga que eu considero muito boa, porque eu sentia que aqui as profissionais, né, eu como profissional, que trabalho com desenvolvimento infantil, muitas vezes a gente precisava dessa conversa, a gente precisava dessa aproximação com o neuropsicólogo, tanto para diagnóstico quanto para questões mesmo de acompanhamento e a gente entender aí esse desenvolvimento dessa criança. E a gente faltava, né? Eu e as outras profissionais da equipe, a gente sentia que faltava essa visão, né, do neuropsicólogo. E eu falei, não, eu preciso ter uma boa neuropsicóloga aqui na clínica. E aí surgiu a Maura. Cheguei. Maura, então conta um pouquinho para o pessoal sobre quem é a Maura, para a gente poder saber aí como é que você chegou na neuropsicologia. Quem é a Sim. Maura? Bom, eu sou mãe também, né? E gosto muito desse trabalho, dessa experiência com famílias, com crianças. Desde que eu fui para psicologia, eu já me interessei por, pelas crianças, pelo desenvolvimento infantil, e daí uma coisa vai puxando a outra, né? Vem a criança, mas vem a família, vem todo um contexto junto. Então eu sempre fui muito curiosa com relação ao ser humano, às pessoas. Eu gosto de conhecer, eu gosto de entender, eu gosto de fuçar, assim, como é que pensa desse jeito, o que que passou, por que que tá desse jeito, como que pensa, o que que tá na cabeça. Então, eu sempre fui muito curiosa, assim, pela individualidade, pelo funcionamento das pessoas em geral. Então, na faculdade, eu comecei a gostar muito do desenvolvimento infantil e acabei partindo para essa linha de trabalhar com criança, da infância. Então, fui atrás, né? Me formei, comecei a trabalhar, fui atrás de mais especializações com criança e com família. Eu trabalhei aqui, você não sabe, mas eu trabalhei aqui no Brasil, mas já trabalhei fora do Brasil também, como Ah, conta psicóloga. isso! Na Califórnia, eu trabalhei bastante tempo nessa área de Como psicóloga? crianças, como psicóloga, em agências governamentais. E acabei voltando, assim, mais por questão de vínculos afetivos, de saudades, mas continuei nessa trajetória da psicologia. Agora, na neuropsicologia foi uma coisa mais recente. Por que que eu cheguei na neuropsicologia? Porque eu acredito que eu consiga ser mais assertiva em entender o funcionamento, entender as dificuldades e encaminhar, fazer uma orientação mais assertiva para os pais. Porque às vezes no trabalho com a terapia infantil, você não consegue ser tão assim, chegar no ponto que você precisa. E com a neuropsicologia você consegue traçar aquele mapa, né? Pegar as qualidades e pegar as dificuldades e já conseguir Direcionar, né? direcionar naquele ponto que está causando ou dificuldade, ou dúvida, ou insegurança para as famílias. Perfeito. Como você foi parar na Califórnia para atuar como psicóloga? Agora eu tô curiosa. Agora Todo ficou mundo tá, com curiosa. certeza. Eu me formei e comecei a trabalhar com crianças. E com o trabalho com as crianças, eu percebi que precisava trabalhar também com famílias. Aí então comecei a fuçar assim, ir atrás de especializações, de cursos e tudo mais. Aí acabei assim, sendo auxiliada por uma ex-colega, né, de profissão, me falando de cursos na Califórnia e me apresentando pessoas que já estavam lá em faculdade, então fez uma ponte assim para mim.
Você foi pra lá pra E eu estudar, a fui princípio. para lá para estudar, para E aí entrar ficou. no curso de mestrado e acabei ficando. E daí, dentro do curso, eu consegui ver estágios na área e fui indo por esse caminho, assim, fazendo estágio meio período, depois passando para período integral e depois Perfeito. acabando trabalhando lá na área mesmo, Que como legal. psicóloga. É uma experiência bem interessante, porque a gente acaba vendo pessoas de culturas diferentes também, Uhum, né? com O que abre certeza. muito, assim, a nossa mente e também me satisfaz na minha curiosidade, né? De Sem entender as dúvida. pessoas, entender esse processamento de cada um. Muito bom. Maura, e você falou um pouquinho como você chegou na neuropsicologia, mas antes disso, lá no comecinho, quando você estava ali escolhendo a sua profissão, como que você escolheu a psicologia? Sim. Então, a psicologia foi por causa dessa curiosidade com relação às pessoas, ao ser humano. Eu gosto muito, assim, de estar com pessoas, de conhecer pessoas novas, conhecer coisas diferentes. E nesse meu, assim, interesse e gosto de me se relacionar com pessoas e também entender as pessoas, eu busquei Escolheu a a psicologia. psicologia. Tinha outras opções? Ficou na dúvida? Fiquei, eu gostava muito assim de publicidade, de relações públicas. Também cheguei a cogitar arquitetura, mas assim, mais na publicidade, relações públicas e psicologia, assim, Isso é curiosidade minha mesmo, nesse, de querer saber como funciona a cabeça de um psicólogo. sim. Ai, muito bom. E você, dentro do que você colocou, eu acho que já vem muito essa questão de você ter curiosidade com relação à mente do ser humano, entender esse comportamento humano, assim. Mas entre tudo isso, né, que é muito amplo a sua atuação, o que que mais te encanta no que você faz hoje como neuropsicóloga, atuando com as crianças? O que mais me encanta é a possibilidade de você mudar a vida de uma pessoa. Então, às vezes a pessoa tem alguma uma dificuldade ou uma insegurança, e você com recursos, com atenção, com dedicação, nessa curiosidade de tentar entender o que está acontecendo ali, por que que não está indo, o que está impactando, o que está dificultando, de você conseguir entender e auxiliar naquilo. Então é uma mudança de vida muito grande. E assim, aqui na Nascer e Crescer, a gente tem condições, a gente avalia pessoas de todas as idades, começando desde muito cedo, de bebês até adultos. Mas assim, o gostoso mesmo é quando você consegue, o quanto antes, Transformar isso, né? transformar uma Essa vida. caminhada, Porque né? às vezes mais pra frente a pessoa chega, vai ajudar, vai transformar, vai, com certeza, não pode nunca desistir, né? A gente avalia idoso, a gente consegue auxiliar, mudar também, adaptar muita coisa. Mas assim, quanto antes é melhor, porque você consegue realmente assim transformar Mudar uma uma vida, vida. né? Poderia ir de um jeito, poderia ter muitos desafios no processo, na caminhada da vida, mas assim, às vezes quando se chega muito cedinho, já Você já não consegue, precisa passar por muitas coisas nesse caminhar, né? A gente sem já consegue, dúvida, às vezes, uma mudancinha, assim, uma pequena torna tudo mais mudança leve, na né? família, no relacionamento com a família, com os pais, ou então uma intervenção. A gente gosta muito aqui da equipe multidisciplinar, porque às vezes uma intervenção com um especialista, uma coisa que já transforma a vida para a vida, né? Muito bom. E existe algum mito que você gostaria de desconstruir para as famílias, para os pacientes? Sim, o que eu percebo é muito medo, muita insegurança, às vezes da parte dos pais, em fazer uma avaliação neuropsicológica. Ai, é maçante, ai, às vezes não quer lidar com certas descobertas ou tem medo de um diagnóstico, né? Mas assim, na avaliação neuropsicológica, a gente não está em busca de diagnóstico, a gente está em busca de construir um perfil de uma pessoa, de um indivíduo. Então, o que é construir um perfil assim? É como um raio-x. A gente vê as dificuldades, sim,
que está dificultando? Às vezes até numa pessoa que tem altas habilidades, por exemplo, tem muitas habilidades, tem muita facilidade por muita coisa, mas mesmo ali tá com alguma dificuldade que não tá deixando aquilo fluir 100%. Então, assim, é um raio-x mesmo, a gente vai atrás daquele perfil. Então, tem algumas dificuldades, mas tem muitas facilidades. Todo mundo é assim, né, Rafa? Eu sou assim, você é assim, todo mundo é assim. Então, um vai para matemática, outro vai para o teatro, vai para artes, outro vai para ciências, né? Vai ser médico, vai ser um artista. Por quê? Porque a pessoa tem aquelas habilidades, facilidades que se dá melhor numa área de atuação, outras em outras. Então, na neuropsicologia é bem legal, porque a gente já começa a ver isso logo, né? O que que tem mais facilidade? É matemática, é isso, mas o que que tá, às vezes está dificultando daquela qualidade, daquela aptidão evoluir? Às vezes alguma coisinha está causando um impedimento. E na avaliação neuropsicológica a gente consegue ver isso muito Perfeito. claro, Eu assim, acho que é é muito gostoso. basicamente desconstruir a ideia de que vai fazer uma avaliação neuropsicológica e vai sair dali com um diagnóstico, que eu acho que esse é o grande Exato, medo, né? exato. Então eu acho que esse é um mito que precisa ser desconstruído no sentido de você estar ali para realmente fazer esse raio-x, que eu acho que é entender quais são as habilidades daquela criança, daquela pessoa que se sobressaem, para explorar isso para ele conseguir, com essas habilidades, potencializar aquelas habilidades que não são tão desenvolvidas, né? E também conseguir, com outras estratégias, desenvolver essas outras habilidades que não são tão, digamos, ressaltadas, né? Ou, enfim, desenvolvidas mesmo. Então, eu acho que esse é um grande mito que eu vejo que precisa ser desconstruído com as famílias, que é de fato entender que não se deve focar no diagnóstico em si, quando a gente indica uma avaliação neuropsicológica, mas sim como um grande benefício para entender essa criança, né? Esse ser humano para realmente ajudar a explorar o potencial máximo das habilidades que ele Exato. tem ali, que são fáceis para ele, e com as melhores estratégias auxiliá-lo naquelas habilidades que não são tão fáceis assim. Então, eu acho que quando a gente vê uma avaliação neuropsicológica com esse olhar, não de diagnóstico, mas e aí, vai ter que medicar, vai ter que fazer o quê, né? Eu acho que fica muito mais fácil para a família valorizar esse processo e ver o quão benéfico isso vai ser para aquela criança, para aquela pessoa, né? Sim, é um alívio para tanto para a criança, para a pessoa, como para a família, Com certeza. porque às vezes você não sabe como lidar com aquilo, e é o que eu falei, ó, às vezes uma pequena Exato. adaptação, um olhar diferente, agora eu entendo, ou isso aqui é difícil, então vamos ajudar mais aqui, ou vamos concentrar no potencial, naquilo que é bom, que é fácil, e ajudar a pessoa a desenvolver aquilo. E conseguindo adequar ali o que Traçar pode trazer estratégias, uma né, da melhor dificuldade. forma, né, de forma Exatamente. individualizada. Eu acho Eu lindo. também acho fascinante, eu sou suspeita. Conta um pouquinho o que que te trouxe, que te fez decidir para estar aqui com a gente na Nascer e Crescer. Sim, então, no Nascer e Crescer é um paraíso, né? Para quem gosta de trabalhar com crianças, com famílias, e tá nesse meio, assim, de profissionais capazes, de excelência, uma equipe muito boa, agradável, unida, e fazer parte, assim, de uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais, me auxilia a ter esse olhar diferenciado, me auxilia a ter essa troca, essa parceria, colaborar com a equipe e também ter a colaboração da equipe, porque na avaliação neuropsicológica a gente leva em conta muita informação, além assim a gente usa testagem, a gente usa protocolo, a gente usa questionários, inventários, vários materiais, mas a gente precisa também entender aquela pessoa. Então a gente vai procurando conversar com outros profissionais, né, com a família, com a escola e com outros profissionais. E aqui na Nascer e Crescer a gente tem essa facilidade dessa troca, desse conhecimento. Então às vezes, eu não estava vendo isso desse lado, não, mas eu estou trabalhando isso
com essa pessoa, com essa criança, ele tem essa dificuldade, ele está indo muito bem aqui, aquilo me traz mais informação, mais ajuda para eu construir esse perfil, né? Trazer junto dessa investigação. A gente faz uma investigação na pessoa, né? E colhe dados de muitas áreas. Então, na Nascer e Crescer, a gente consegue isso. Estando aqui já nessa troca, somos amigas, somos parceiras, somos profissionais e a pessoa que chega aqui só tem a se beneficiar com essa troca e com essa equipe maravilhosa. É bem isso mesmo, né? Eu acho que foi a nossa primeira conversa, foi exatamente esse sentimento, né? Que a Nascer e Crescer estava ganhando, justamente porque eu contei para vocês que eu sentia essa necessidade, e ela agora contando a visão dela, né? Que também tinha essa percepção de a gente conseguir somar, né, para a prática clínica dela. Então, ai, que feliz, que alegria. Muito bom estar aqui no meio de uma equipe grande, né, com profissionais muito diversificados. A gente tem praticamente tudo aqui, né? Temos médicos, temos fonoaudiólogos de várias especialidades, psicólogos também. Não sou só eu como neuropsicólogo, temos mais psicólogos, vocês vão conhecer todo mundo, mas é uma equipe muito ampla e que abrange muitos aspectos, né? Muitas áreas. E uma mensagem que você gostaria de deixar aí para as famílias que estão nos assistindo? Eu gostaria de falar para vocês virem conhecer, né? Virem conhecer a clínica, os profissionais, e também eu me coloco à disposição, né? Para a gente estar conhecendo vocês, conhecendo as crianças, as famílias, e tá auxiliando mesmo, entendendo se tem alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma insegurança. Vocês têm profissionais aqui que podem estar junto com vocês, participando, é uma caminhada em conjunto. A gente vai tentar entender e caminhar junto, auxiliar também a descobrir assim, se tem alguma dificuldade, alguma dúvida. A gente vai estar aqui dando apoio. Não tenham medo, né? Não tenham medo de vir até aqui e estar com a gente para entender. De tudo que a neuropsicologia pode auxiliar, né, nessa caminhada, né, do desenvolvimento. E é isso. Olha, vocês vão ter muita coisa ainda para saber dessa área que é incrível da neuropsicologia. Sim, nós vamos aprofundar bastante, né? A Maura vai estar conosco em outras temporadas, sem dúvida, porque a neuropsicologia é um assunto que gera muita curiosidade, muita dúvida mesmo, né? Sim. Das famílias, das mães principalmente, mas até dos adultos, como você mesmo falou. Então, a Maura vai estar com a gente em outras temporadas. Já pode ir mandando as suas dúvidas, as perguntas sobre o que vocês gostariam que a Maura falasse, tá bom? E muito obrigada por vocês estarem até aqui com a gente, por nos assistirem. E a gente espera vocês para o nosso próximo episódio. Quem será o profissional que vem por aí? Fica com a gente, obrigada por estar aqui. Com a gente você pode nascer e crescer.